Bom dia, meus ratões! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, a gente conheceu o nosso Imperador Louco. Ele já matou a primeira pessoa que ele viu, mas ele era um demônio disfarçado. E nesse momento, ele foi para o reino dos elfos, onde tem uma ruína de esmeralda que ele pode achar uma cura para controlar sua sede de sangue. Alguns golems sendo cortados e o excêntrico muito louco perguntando se o Carlos foi intimidado por insetos como esse. Manda todos os golems vir pra cima que vai destruir um por um. Os golems já fazem um montinho em cima dele para segurar o monstro, mas eles começam a ficar brilhando e fazem um cosplay de bombinha, explode tudo. O Excétrion fala que os orcs não foram o suficiente porque morreram num só golpe. Ficar rindo dizendo que eles não morreram mesmo depois de serem esmagados, isso é ótimo. O Prota pensativo diz que isso de perto tá ficando muito legal de se ver. Excétrion fica mandando eles vir, que ainda não está satisfeito. Prota fala que precisa se acalmar. Se perderem muito tempo aqui, ele vai ser consumido pela loucura. Ficou se perguntando por que tava ficando difícil de controlar ele. Acha que é porque ficou acostumado com o jeito que o Imperador Louco luta. Precisa se recompor para derrotar os golems. O segredo para pará-los é quebrar o seu núcleo de mana que fica neles. Sim, no peito dos golems tem um cristal de mana no seu peito. Excétrion fica falando que é isso mesmo, só precisa destruir esse núcleo, que tudo acabou. Pouco tempo depois, a Câmara dos Golems de Esmeralda é concluída com sucesso. Prota fala que vai tomar mais cuidado para não ser dominado pela aura de sangue de novo. O seu próximo desafio é a Câmara do Lago Venenoso. Ele já sobe em cima de um peixe todo estranho. Para passar tranquilamente pelo Lago Venenoso, precisa se segurar nas costas de uma enguia óssea. Foi concluída muito facilmente. O terceiro passo é o pântano de musgo de slime. Como ele já sabe quais slime vão afundar, foi muito fácil concluir esse também. Mas na sua frente aparece uma escada. Ele fala que finalmente vai andar nos andares mais baixos. Chegar até aqui foi suave, mas agora tem que tomar cuidado. Tem vários monstros que até mesmo Carlos não conseguiu lutar direito. Na sua frente já vai aparecendo um robozinho. O Excêntrico já puxa o seu espadão para se defender, se perguntando o que é isso, porque o monstro dos andares de baixo veio para cá para cima. Na sua frente já aparece um golem roubado que parece um robô. O Prota fica falando que nunca viu algo assim antes. O robô já começa a usar sua análise, dizendo que o alvo é um dracônico e o nível de corrupção dele é 25%. A aura dele é de rank S. Excêntrico fica perguntando o que foi que ele falou. O robô manda ele ser bem-vindo, humano do futuro. É o Guardião Zeta. Eu sabia que conhecia ele de algum lugar. O guardião desse local. O Prota fala que nunca viu isso na grande guerra entre humanos e demônios. O Zeta fala que vai perder todas as suas funcionalidades e cessar suas atividades daqui a 714 dias, aproximadamente 2 anos. Detectou movimentos e veio até aqui. Isso é bom, pois ele pode concluir sua missão antes da sua hora chegar. Prota se lembra que quando o Carlos chegou, encontraram um robô quebrado, mas ele não se movia. E acharam que era bom, poderiam sair dali antes que alguma coisa acontecesse. Prota fala que lembra, então esse era o robô enferrujado. Quando o grupo do Carlos chegou aqui, ele já estava desativado porque já tinha se passado 2 anos. Zeta fala que o humano do futuro pode resistir ao gás venenoso dos andares lá embaixo. Não consegue detectar a causa disso, porém agora pode cumprir seu dever como um guia. O Excêntrico fica perguntando como assim um guia? O Zeta fala que vai iniciar seu dever de guardião. Como um guardião dessas ruínas, ele não pode passar a não ser que destrua ele. O Prota fala que sabia que não ia ser tão fácil assim, tinha que ser isso. Zeta fala que essa é sua verdadeira missão. Aqueles que não têm o poder para lhe destruir não passarão por aqui. Excêntrico fica falando que ele entendeu. Então tudo bem. O Zeta do nada já consegue fazer um sabre de luz sair do seu braço. Já vai indo pra cima, dizendo para o humano do futuro lutar contra ele com tudo que
tem. O Excentro de boa já defende o primeiro golpe. Fica se perguntando como um robô pode ser tão forte assim. Vai ser perigoso se pegar leve. Já dá um pulinho para pegar a distância. O Zeta fica falando que a avaliação da força de dano dele é de 1%. É satisfatório por enquanto. Já começa a aumentar rapidamente o seu aviso de perigo quando o Excentro começa a liberar sua aura. Prota fala que nunca pensou que usaria isso, algo que só viu no seu webtoon. O Zeta já vem vindo pra cima da aura vermelha. Não faz isso, Zeta. Prota fala que vai ser perigoso se prolongar muito, mas não tem escolha. Já usa sua lâmina Zag. Foi piada isso aí. O Zeta, que não é besta, tenta tancar o seu ataque com seu sabre de luz, mas não consegue e é acertado nos peito em cheio e começa a se rachar um pouquinho. O Prota fala que usou mais da metade da sua aura de sangue. É muito forte, mas consome muita energia. O Zeta fica falando que tomou 97% de dano. Suas habilidades de combate vão ser desativadas. O Prota pergunta quais são as últimas palavras dele. O Zeta manda ele pegar sua bolota e levar com ele, dizendo que há um local secreto nas ruínas. Os seus olhos são a chave, precisa levar ele para achar esse local. Na parte mais profunda da ruína há uma entrada secreta para um lugar onde um ancião deixou um elixir. Espera que encontre esse local e termine o que eles não puderam concluir. Prota nervoso fala que nada disso foi mencionado na sua novel, não sabe que caralho está acontecendo. Assim que vai descendo a escada, tem aquele gás padrão verde. Não parece muito bom, eu não cheiraria. Na sua frente vai aparecendo o verme gigante que habita a câmera da nuvem de areia. Ele é incrivelmente forte. Ele estava escondido no chão e de repente surgiu para atacar o grupo do Carlos. Prota fala que a saída é depois de 30 km correndo nesse deserto fake. Fala que vai ser fácil. Já puxa sua espada de sangue de novo para usar sua aura e já dá-lhe um golpe no meio do deserto. O verme poucas ideias já vem saindo do chão muito puto. Prota fala que não precisa se preocupar em matar ele. Diferente dos outros monstros, ele tá preso nessa câmara, só precisa chegar na saída. Então a fase do verme gigante é concluída facilmente. Assim que ele chega em mais uma porta, que tá trancada como sempre. Fala que essa é sua câmara final, só precisa passar por ela. Assim que vai abrindo, na sua frente já tem o elixir, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim, né? E foi, realmente foi. Ele pega o elixir facilmente. Fica se perguntando se é isso. Uma voz começa a falar com ele. Se ele estiver ouvindo, precisa levantar a mão. O Prota fica nervoso, dizendo que não tinha nada disso numa rua. A voz continua falando que é o sistema principal que controla as ruínas. Ele deve estar confuso com a sua existência, já que é algo muito difícil de entender. O Prota pergunta se ele quer morrer. Não tem nada que o Imperador não saiba. Pergunta se ele é algum tipo de sistema operacional que funciona nas ruínas. Não, o sistema fala que já sabia que um humano do futuro poderia entender esse sistema. É claro que ele sabe. O Excentro pergunta por que o local está em ruínas. O sistema fala que nesse continente isso são dungeons feitas pelos humanos. Além disso, o sistema das ruínas foi programado para expirar em 2 anos. Se ele tivesse vindo daqui a 2 anos, essa conversa não teria acontecido. Prota pergunta se ele vai morrer daqui a 2 anos como o Zeta também. O sistema fala que sim. Por estar executando sua missão, irá desaparecer em breve. Sua última missão é informar o humano do futuro que chegou à câmara final. Primeiro, o elixir na mão dele. O elixir é uma poção imbuída com a essência da sua tecnologia. Ele provê o poder de curar ou neutralizar permanentemente qualquer doença, envenenamento ou ferimento. O Prota fala que isso significa que ele vai se tornar imune a qualquer tipo de envenenamento, incluindo a linhagem dracônica. O sistema fala que sim, se ele tivesse perdido um membro do corpo, ele seria regenerado naturalmente. Se ele consumiu o elixir, um braço decepado será regenerado por completo dentro de 2 meses. O Prota fala que agora que parou para pensar em a grande guerra entre humanos e demônios, a princesa Skirps obteve uma incrível habilidade de cura e renasceu como uma guerreira depois de bebê.
ela virou a deusa da batalha Skirpis. Então o poder dela foi por causa desse elixir, mas tem seus próprios problemas. Depois vê um jeito de resolver essa linhagem dracônica dela. Já bota o elixir todo pra dentro sem pena. Fala que tem algo pra perguntar. Como os anciões foram aniquilados se eles tinham uma tecnologia desse nível? O sistema fala que não pode responder, mas o mais importante é de ele não se esquecer dos habitantes únicos dessa ruína. Os monstros aqui se regeneram a cada 2 meses e os corpos dele contêm uma variedade de materiais humanos do futuro. Se ele usar isso sabiamente, vai ser algo de grande ajuda para ele lutar contra os demônios. O Prota fala como se ele já soubesse da guerra contra os demônios. O sistema fala que é porque vai acontecer. O Prota fica perguntando como ele sabe disso. O sistema fala que ele não pode responder essas coisas. O Prota pergunta se os anciões foram extintos pelos demônios. O sistema continua negando, porém fala que se for uma ruína diferente e ele chegar na câmara final, suas perguntas serão respondidas. Porém ele precisa se lembrar que ele só tem 2 anos para fazer isso. Todos os sistemas dentro das ruínas irão parar de funcionar daqui a 2 anos. O Prota fala que agora tá silencioso, acha que a missão deve ter sido concluída. O local todo começa a tremer. O Prota fica se perguntando se sua aura de sangue se recuperou. Deveria demorar uns 2 dias para isso acontecer, depois do tanto que ele gastou. Acha que deve ser um efeito do seu elixir novo. Mas ele sabe que tem uma entrada secreta nessa câmara. Começa a procurar e acha um buraco no chão. E já bota o olho do Zeta nele. E uma câmara secreta se abre. Lá dentro vai ter a pedra filosofal. Tô zoando, vai ter isso não. O Prota fala que é um túnel secreto, hein? Assim que vai descendo, já vê umas luzinhas como se fossem os ETs. O sistema manda ele ser bem-vindo. Essa área só pode ser acessada por aqueles que derrotaram um guardião no laboratório. Fala caso ele queira, poderá obter uma habilidade especial nesse local. O Prota fala que tipo de habilidade seria essa. O sistema fala que ele vai ganhar o escaneamento, vai poder ver quais habilidades as outras entidades com energias possuem. A análise padrão concluída. O alvo é um dracônico. É a mesma habilidade que o Zeta tinha. Ele conseguia ver o nível de corrupção e o nível de aura da pessoa. O Prota fica rindo, dizendo que gostou muito disso. O Zeta já manda ele receber a gravação da habilidade e falando que foi concluída. Ele será transferido imediatamente para a parte superior. O Prota já começa a sentir um pouco dos efeitos e fica se perguntando o que é isso e fica gritando de dor. Ele vai caindo em um limbo sem entender nada. Aos poucos o sistema vai carregando e é concluído e sua ativação é completa. A sua habilidade de escaneamento é gravada com sucesso. Do lado de fora tem o Rasper perguntando se sua majestade está bem, todo nervoso. O Prota fica perguntando o que o sábio tá fazendo aqui. Fala que tá com dor de cabeça, se pergunta que caralho foi aquela merda de escaneamento. O sábio fica perguntando o que aconteceu com ele, o que aconteceu com os olhos dele. O Prota fala que não sabe o que ele tá falando. O sábio pede para ser acompanhado, manda ele olhar no laguinho. Assim que o Prota vai olhar para os seus olhos, a gente não consegue ver nada porque não dá para entender. Mas nos seus olhos, depois de um tempo, dá para ver uma luz vindo dele. Nessa hora, ele consegue ver todas as informações sobre o Haspel, que o nome dele na verdade é Tum. Ele é um descendente dos espíritos anciãos da floresta. O Prota fala que esse é seu escaneamento, hein? Manda ele não se preocupar com isso, ele está bem, não é nada demais. Assim que vai olhar o seu perfil, a sua aura dracônica ainda tá alta. Se pergunta se não deveria ter sido curada com Elixir, mas sua mente está mais clara do que antes e não sente mais que vai surtar de raiva. Não entende muito bem, mas pelo menos isso vai impedir que o Imperador surte igual em a grande guerra contra os demônios. A ruína das esmeraldas é concluída com sucesso. O Prota fica rindo de que seu primeiro objetivo seria suprimir a linhagem dracônica. Foi concluída com êxito. Os elfinhos já vêm gritando, dizendo que eles estão com um grande problema. O Tum pergunta qual seria esse problema. O elfo fala que os bárbaros começaram a atacar de novo. O Tum pergunta de qual direção. Da cidade da Folha.
ou da cidade das Paramoscas? O elfo nervoso fala que são das duas cidades. Nesse ritmo, os elfos do lado de fora da barreira vão ser atacados por centenas de bárbaros e eles parecem estar mais diferentes do que o normal. O prota manda ele parar de fazer uma tempestade no copo d'água. O Império Rune luta contra milhares de bárbaros. Manda o grande sábio pedir reforços para o Império agora mesmo. Pensativo, diz que os elfos na Floresta Sangrenta foram aniquilados no ano 413. Tudo graças aos demônios estarem controlando os bárbaros, dando um poder grandioso para eles. Os bárbaros infectados apareceram muito antes do que esperado. O que deveria acontecer daqui a 4 anos está acontecendo agora. A história realmente está mudando. Acha que é por sua causa. Se for assim, não pode ficar sem fazer nada. Fala que é chato, mas não tem o que fazer. Pergunta qual é o nome do elfinho. O elfo fala que seu nome é Grical. Prota manda levar ele para a cidade mais próxima, que está sendo atacada por eles. Se os bárbaros da Floresta Sangrenta também lançarem um ataque na barreira mais ao sul, não vão conseguir aguentar os ataques vindo de várias direções, independente do quão forte o Império Rune seja. Precisam usar o Império de Cipigold, a casa aliada do Carlos das Clipes. Precisam usar esse Império do Sul. Grical fica falando que essa é a cidade, a Papamoscas. A cidade tá toda pegando fogo e os orcs tudo lá paradinho. O prota manda ele reunir todas as crianças no centro da cidade. Os elfos continuam lutando, fazendo uma barreira em vez de correr, dizendo que precisam ganhar todo o tempo que for possível. Se perderem, a barreira vai ser enfraquecida. Precisam aguentar o máximo que for possível. O prota já aparece na frente de todos, mandando ficar atrás dele, que ele vai aguentar a parada. O elfinho fica perguntando quem é ele. O prota fala: quem sou eu? Eu sou o seu novo imperador. Manda todos retornarem para a cidade agora mesmo. O elfinho fica falando que não pode fazer isso. O prota fala que se eles não fizerem isso, vão morrer pelas suas mãos agora mesmo. Os elfos ficam nervosos, falando que estão indo, era apenas piada, já vão correndo. Todos na mesma hora, nem olham para trás e saem vazado. O prota fala que agora está na hora de acabar com todo o resto. O orc chifrudo já fica babando para acertar uma porrada em alguém, mas ele acaba errando tudo, que ele é ruim, parece que é vesgo. O prota já enfia o seu espeto na cabeça do orc. O outro fica só olhando seu amigo ser acertado em cheio. Ele fala: vagabundo, como ousa matar o Cleitinho? Mas nesse tempo que ele ficou falando, ele acabou ficando sem sua cabeça e ficou com um oco no seu peito. Prota poucas ideias, depois de transformar todo mundo em peça de Lego, fica perguntando se era só isso. E ainda fica pisando na cabeça de todo mundo que tá caído no chão. O prota fica nervoso, dizendo: nossa, por que ele é tão cruel assim? O que ele acabou de fazer? Quase se cagou nas calças. Fica se perguntando que som é esse que ouviu. Atrás dele já aparece um orc, que é o Luffy, e o seu braço estica. O prota fala que isso são trolls infectados. Quase não conseguiu se desviar do Luffy. Mas atrás dele já vinha outro com seu porrete, e ele é acertado em cheio e é mandado igual uma bola de tacobol pra longe. Dá aquela cuspida de sangue padrão que a gente gosta de ver. Fica muito puto, perguntando como um mero troll ousa atacá-lo, mas fala que precisa se acalmar. É algo normal acertarem ele durante uma luta, porque ele tá ficando tão puto por causa disso. O Elixir começa a fazer efeito no seu corpo. Se pergunta o que é que tá acontecendo. O Elixir começa a suprimir todos os efeitos da linhagem dracônica, e a sua ira começa a se dissipar aos poucos, mas fala que ainda não está completamente curado. Começa a ficar um pouco passando mal. Ainda tem muita coisa que ele precisa resolver. Na sua frente, todos os bichos começam a aparecer, só que agora com uma quantidade ainda maior. Fala que não vai aguentar isso, vai ter que fugir, mas não consegue se mover. O excêntrico fala que o imperador do Império Rune não pode recuar perante a presença do inimigo. O prota fica mandando ele esperar um pouco. Que porra é essa? A gente vai morrer. Mas uma lança já vem do céu, perfurando um orc nos buchos. Os cavaleiros do dragão branco aparecem, dizendo que ouviram o chamado da vossa majestade e chegaram. Quem chegou foi a Renate,
o Ygros e a Cis. Prota pergunta se o Ygros consegue cuidar daqueles ali. Pergunta se ele consegue lutar sozinho. O Ygros fala que sim, pode deixar com ele. Manda Reinhardt e a Cis irem para a cidade da Folha do Carvalho agora mesmo. Manda proteger todos os elfos que estão lá. Ygros lembra da fase do Imperador, dizendo que o Imperador do Império Rune não pode recuar na presença do inimigo. Fala que ele disse a mesma coisa que o Imperador antigo. O Prota manda ele parar de ficar dormindo, porque ele está parado e não está usando sua lança espiral. O Ygros fica falando que vai aniquilar todos os seus inimigos. Enquanto isso, os elfos todos passando mal juntinhos. O Prota pergunta por que todos demoraram tantos. O Ygros pede por perdão. A permissão para utilizar o teletransporte no castelo não foi facilmente adquirida. O Prota fala que quem além dele pode conceder essas permissões. O Ygros fala que no caso em que ele não está presente, a aprovação do primeiro-ministro é requerida. O Prota pergunta se foi aquele ministro, aquele demônio que foi morto. Então Duran, o primeiro-ministro interno. O Ygros fala que não. Beus foi selecionado como primeiro-ministro e o processo levou um certo tempo para se resolver. O Prota fala que o Beus era uma pessoa com grandes conexões, a paciência de um estudante e a liderança para lidar com outras pessoas. Ele é o presidente da maior instituição acadêmica do Império. Na história original, ele jogou fora seu título dentro do Império em ruínas e deixou o Imperador louco para trás. O Prota fala que tem que transformar ele em um dos seus homens dessa vez, não importa como. O Prota fala que se foi assim, não tinha o que fazer. Pensativo, diz que os atributos de todos são bem satisfatórios, mas para ser um cavaleiro do dragão branco, esse é o mínimo requerido. Ygros pergunta o que aconteceu na ruínas de Esmeralda que ele entrou. O Prota fala que bebeu o elixir das ruínas e agora está tudo bem. Mas além disso, os elfos dentro da Floresta Sangrenta se tornaram cidadãos do Império. Fala que os três vão ficar aqui, vão ficar protegendo os elfos. Agora ele vai ter que retornar ao castelo imediatamente. Precisa resolver umas coisas. Na sua frente já tem um portal de teleporte lhe esperando. Já vai pro castelo, dá aquela jantada de boa. O Prota pergunta se o Beus não vai comer. O Beus fica falando que está grato, Vossa Majestade, pelo jantar. O Prota pensativo diz que esse cara Beus é aquele que virou o primeiro-ministro. Tem que fazer dele seu aliado, não importa como. Beus fica falando que está honrado por ter lhe convidado. Pergunta se está tudo bem ele ter aceitado a posição de primeiro-ministro. O Prota pergunta o que um primeiro-ministro faz. Beus fala que é ser responsável pelos assuntos do Império. O Prota manda ele fazer isso então. Beus fala que os assuntos do Império seguem a direção do Imperador. O certo nesse momento seria o Império fortalecer o máximo possível, ou ele vai melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em uma maior prioridade. Tem que saber o que ele quer fazer. O Prota manda ele parar com essas perguntas tolas. Se ele soubesse disso, faria ele mesmo, porque ele acha que foi lhe dado a posição de primeiro-ministro, confiou o Império para ele. Beus fala que agora entende, estava sendo mente fechada, vai seguir o comando dele. O Prota fala que todos os elfos da Floresta Sangrenta agora se tornaram cidadãos do Império Rune. Não apenas isso, as ruínas de Esmeralda a partir de agora também são propriedade do Império. Manda usar os monstros de lá para se prepararem para uma guerra. Deus fica perguntando guerra contra quem? O Prota fala que é claro que é contra os demônios, que a guerra irá começar daqui a 1 ano. Deus fica perguntando como ele pode ter tanta certeza disso. O Prota fala que é o Imperador, não tem uma coisa que ele não saiba. Pensativo, diz que ele leu 1 milhão de vezes a guerra, então ele sabe quando vai começar. Deus pergunta se ele enviou algum espião para o país do demônio. O Prota manda ele pensar o que quiser. Beus fala que o Imperador é realmente alguém muito assustador. Está sendo honesto, está chocado. Ele é uma pessoa completamente diferente do que imaginava. Prota pergunta o porquê. Também achou que ele era apenas um louco. Beus fala que pede perdão pela grosseria. Pensava em 2 coisas ao mesmo tempo. Ou que ele era um louco, ou que estava ficando louco. Prota pensativo se pergunta se ele não está sendo honesto demais. Beus fala que a partir de agora, como um súdito leal, vai fazer de tudo ao seu alcance para aprimorar o Império de qualquer forma.
forma, mas pergunta se o imperador vai ficar a cargo da diplomacia com os outros países, já que o Império de Cipgold mandará um enviado em breve, já que a Floresta Sangrenta para onde enviaram suas tropas é oficialmente um território deles agora. O Prota fala que vai lidar com isso pessoalmente. Deus fala que tá entendendo, mas teme que entrarão em guerra contra eles. O Prota fala que não precisam ter medo, não vai ter nenhuma guerra. No portão, os guardiões ficam dizendo que o enviado do Império Cipgold chegou. O Prota fala que chegou a hora, tem que sair bem aqui, já que prometeu pro Bales. Tem que lidar bem com isso, para não precisar entrar em guerra. O enviado já chega pagando de doido, dizendo que o Império de Cipgold não vai deixar isso passar impune. Realmente, ouviram rumores sobre essa unidade dele, mas ele realmente quer entrar em guerra. Ele, Barza, deve se opor a ele, mesmo que isso signifique a sua morte. O Prota fica se perguntando se esse cara quer mesmo morrer. Mas calma aí, Barzas acha que ele é o 5º general demoníaco, Barzas. O Barzas fica falando que não vou aceitar isso. Tanta insanidade de uma pessoa só. Prota pensativo diz que ele é um filho da puta traidor, que se virou contra a humanidade e se juntou aos demônios. Já pega a sua espada e passa a faca no peito dele na mesma hora, dizendo que precisa matar ele. Deus, vendo aquilo, fica passando mal, falando: não, vossa majestade, não era pra fazer isso. Dizendo que achou que não iam entrar em guerra. Prota pensativo diz que agora fudeu. Os guardiões ficam dizendo que a majestade foi insultada. Apoiam a decisão dele. Todos ficam apoiando a majestade. Deus fala que agora não vão conseguir evitar a guerra contra o Império de Cipgold. Devem a menos dizer o motivo de terem matado o enviado dele. Jorginho fica falando que mesmo que precisem usar força, devem fazer Cipgold assumir a responsabilidade por mandar um enviado como esse. O Prota manda eles esquecerem isso. Vai lidar com essa situação sozinho. Manda o Bale chegar aqui um pouquinho mais perto. Manda enviar a seguinte mensagem para o Império de Cipgold. A gente não vai entender porque ele não vai falar. Bale fala que entendeu. Vai seguir as ordens do Imperador. A gente consegue ver que na carta estava escrito sobre uma princesa amaldiçoada. Deus fala que independente do quão surtado o enviado estava, matar um representante de outro país é um erro grave. Mas ao invés de iniciar uma guerra, Cipgold mandou apenas uma carta e uma única mensageira ao imperador. Já chama o imperador dizendo que chegou com a nova mensageira. O Prota manda eles entrar. O Prota pergunta se ela é a princesa Scripps. Ela, toda magrela velha, fala que sim, sou ela. Prota pensativo diz que essa garota é a princesa Scripps, uma aliada do Cavaleiro da Luz, Carlos. Scripps, aos 7 anos, ela demonstrou sinais promissores da linhagem dracônica, ainda muito jovem. Mas aos 13 anos, sem conseguir controlar a própria insanidade, ela matou várias pessoas inocentes. E aos 16 anos, se afastou de todo e de todos, mas não conseguiu impedir os seus próprios surtos e no final decidiu se acorrentar para não machucar mais ninguém. Pensativo diz que o correto seria ela beber o elixir que ele pegou. Tem um pouco de pena dela. Scripps começa a passar mal e começa a desmaiar. O Prota já manda alguém trazer um copo de água agora mesmo. Scripps fica dizendo obrigado, imperador. O Prota pergunta se ela está com tanta sede que nem consegue falar direito e manda ela sair dessas correntes. Scripps fala que não pode fazer isso. Se ela beber muita água, vai recuperar sua força e não vai mais poder lidar com a sua linhagem dracônica. É por isso que ela tenta beber o mínimo possível, só o bastante para continuar viva. O Prota manda ela não se preocupar com isso, não vai ser morto por alguém como ela. Manda trazer comida e água para ela beber agora mesmo. Deus fala que o Império Cipgold confiou em você para se livrarem da princesa. O que eles vão fazer? O Prota fala que vai fazer ela se tornar uma concubina imperial. Deus fica falando que está fora de cogitação, não vai aceitar isso. Todos do continente ouviram rumores da princesa acorrentada. Ela se tornou uma pedra no sapato do Império Cipgold devido aos assassinatos sem controle resultantes da sua linhagem dracônica. Então ninguém quer se casar com ela. O Prota fala que entende. Essa história não lhe soa familiar. Todos no Império não possuem uma história como essa. Deus pergunta o que ele planeja fazer depois disso então. Prota pergunta se ele não leu a
carta que o rei Magus de Cipgold enviou, onde fala que se não receberem ela, irão começar uma guerra por vingança. Se eles estão indo tão longe, então sabe o que dizem. Mesmo assim, não pode decidir um assunto de casamento imperial tão rapidamente assim. Prota pergunta então como vão lidar com esse assunto sem os dois se casarem. Deus fala que tem uma outra opção. Pouco tempo depois, o Prota pensativo diz que ela finalmente voltou à cor das suas bochechas e ficou um pouco normal. Excentro fica dizendo que agora ela parece pelo menos uma pessoa de novo. O Prota brabo fala que esse maluco de merda fica falando muita besteira da sua personagem favorita. A Scripps fala que tudo isso é graças à gentileza da majestade. O Prota pergunta por que ela ainda tá usando corrente. Manda ela fazer o que ela quiser, não importa, contanto que tire elas do seu corpo. Scripps fica perguntando o que vai acontecer com ela a partir de agora. O Prota fala que o ministro já pensou em um plano. Ela vai se tornar uma nobre no Império de Rune. E depois disso, daqui a 2 anos, ela vai se tornar a esposa dele. A Scripps fica toda envergonhada, perguntando como assim, perdão, vossa majestade. Pergunta mesmo se ele está tudo bem, ele tem uma esposa igual a ela. O Prota manda ela prestar bastante atenção no que vai dizer. A razão por que pegou ela é por causa da força dela. O Império Rune é o único que possui fronteiras diretamente contra o continente demoníaco. Os demônios estão ficando cada vez mais fortes, então precisam de soldados ainda mais poderosos. A Scripps fica perguntando se a majestade já não possui muitos soldados, como os Cavaleiros do Dragão Branco. Eles são famosos por todo o mundo. O Prota fala que isso não é o bastante. O corpo dela ainda é fraco, mas possui uma grande força internamente. A Scripps fica falando que nunca conseguiu controlar o seu poder. O Prota fala que consegue dar conta disso por causa da guerra contra os demônios que está se aproximando. Precisa dela perto dele e, para ser honesto, ela é mais do que o suficiente para se tornar a esposa do imperador. O Prota fica dando as florzinhas, dizendo para ela se casar com ele. Ela deveria ter mais autoconfiança. Foi escolhida pelo Excentrio, o imperador do Império Rune. A Scripps fica dizendo que está honrada com isso. O Prota nervoso fala que até ele fica envergonhadinho, né? Vai indo embora, dizendo que tem um lugar que eles precisam ir. Pede para ela seguir ele um pouco para o laboratório do Império, já que o grande sábio dos elfos está esperando lá para quebrar a maldição da linhagem dracônica. Assim ela vai poder ficar livre dessa linhagem também, como ele. A Scripps fica agradecendo sua majestade por conseguir libertá-la. Tu já fica de boca aberta fazendo uma thumb pro vídeo. Fica se perguntando que leituras são essas que está conseguindo. E acabou.